Olá, você sabe o que alimenta o câncer? E mais importante, você sabe como parar de alimentá-lo? Porque aqui está o problema. A maioria das pessoas acha que câncer é só genética, é azar, é uma praga vinda de outro mundo. Muitas vezes não é. A OMS analisou 40 milhões de pessoas com câncer e descobriu uma coisa profunda. 40%, 4 em cada 10 casos de cânceres seriam evitáveis. Eles vieram de escolhas que a gente fez todos os dias. Hoje eu vou te contar 3 coisas. Quais são os 5 principais vilões que alimentam o câncer? Como você pode parar isso? Tentar evitar ao máximo para que você não entre na estatística. 1 em cada 4 pessoas terá câncer na vida. E 3, por fim, eu vou falar de um gene que os cientistas tentaram perseguir durante 40 anos sem sucesso. E em maio de 2026 surgiu como uma das grandes esperanças da década da medicina. Assista ao fim. Suas esperanças vão se renovar. Mas antes, escreva rapidinho aqui embaixo. Você está aqui porque está curioso para saber como nunca alimentar o câncer? Porque foi diagnosticado? Ou porque alguém que você ama está lutando? Tudo bem, essa conversa é para você. Fica até o fim. Vamos lá. Antes de falar do que realmente causa câncer, preciso te mostrar os 5 vilões. Os 5 alimentos e hábitos que alimentam o câncer. Porque se você não conhece o inimigo, como você vai lutar contra ele? Vilão número 5, dieta pobre, aquela cheia de comidas ultraprocessadas. Você come alguma coisa que não consegue nem ler, que está numa embalagem. São vários ingredientes que você não consegue nem pronunciar. Essas comidas ultraprocessadas, biscoitos industrializados, refrigerantes, suco de caixinha e outras comidas, têm pouca fibra e muito açúcar. E tem mais. Elas têm conservantes, corantes, saborizantes, uma sopa química. A OMS diz que dieta pobre em frutas e verduras e rica em ultraprocessados causa 5 a 7% de todos os cânceres evitáveis. Por quê? Porque essas comidas alimentam bactérias ruins no seu intestino, causam desbiose e isso baixa a sua imunidade. Além disso, causam inflamação crônica no seu corpo. Aumentam insulina, que é um sinal de crescimento para células tumorais. É como você deixar a porta aberta e colocar uma placa de bem-vindo para o câncer. Não faça isso. Tranque essa porta já. Vilão número 4. Carnes processadas e vermelhas em excesso. Não vou dizer para você virar vegano. Você pode comer carne sim, eu como carne. Mas, e aqui é importante, carnes processadas, salaminhos, presunto, blanket, mortadela, bacon, linguiça, salsicha. Tem nitrito e muito sódio. O nitrito é um conservante que quando chega no seu intestino se transforma em algo chamado N-nitroso, que é cancerígeno. Isso não quer dizer que se você comer uma vez vai ter câncer. Não vai. Mas se você comer todos os dias ou 3 vezes por semana, seu risco vai aumentar. Carnes vermelhas em excesso também aumenta o risco. Porque a carne vermelha, quando aquecida a altas temperaturas, produz compostos chamados HCA e PAH, que dão sinal para a célula cancerígena crescer. A OMS diz que carnes processadas aumentam o câncer no intestino entre 13% e 27%. Se você para de comer, seu risco cai. Não de um dia para o outro, mas cai. Vilão número 3, o sedentarismo. Você fica sentado o dia inteiro, trabalhando, ou no carro, na sua mesa, na escrivaninha, no sofá, na cama. O sedentarismo aumenta câncer porque aumenta a insulina, seu corpo fica resistente à insulina, aumenta a inflamação, especialmente gordura visceral, enfraquece seu sistema imune, que é quem mata as células ruins. Sedentarismo causa 5% de todos os cânceres evitáveis. Vilão número 2, o álcool. Toda dose que você bebe causa inflamação, principalmente no fígado. Álcool aumenta estrogênio, que alimenta câncer de mama. Álcool aumenta ácido gástrico, que pode causar câncer de esôfago. Álcool aumenta citocinas inflamatórias, que alimentam cânceres de pâncreas e intestino. Álcool causa 13% de todos os cânceres evitáveis. Não é uma cerveja no fim de semana que vai te causar isso. É beber todos os dias ou beber muito nos fins de semana. Essa é a segunda maior causa de câncer evitável de todas. E o número 1, qual é? Você sabe. Vilão número 1, o cigarro. Cigarro não causa só câncer de pulmão.
causa câncer de boca, de garganta, de esôfago, de bexiga, de pâncreas, de intestino. Cigarro causa 27% de todos os cânceres evitáveis. É quase 1/3 de todos. Mas, e aqui está a parte que muda tudo, se você fumou 20 anos e parou aos 40, seu risco de morte por câncer cai 50% em apenas 10 anos. Não 20 anos, não 30 anos, 10 anos. Se você ainda fuma, pare agora. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você é comprometido. Pare já. Agora, se você reparar bem, todos esses 5 vilões fazem uma coisa. Todos criam inflamação crônica. Essa inflamação faz 3 coisas ruins. Danifica seu DNA. Quando seu corpo fica inflamado, 24 horas por dia, seus genes sofrem danos. DNA danificado é igual a uma porta aberta para mutação. Mutação é uma chance de câncer. Porque a chance, se seu sistema imunológico estiver atento, ele consegue frear. Agora, a segunda coisa ruim é exatamente isso. Enfraquece o sistema imunológico. Seu corpo tem células chamadas NK, que é Natural Killers, que matam as células cancerígenas todo dia. Mas, quando você está inflamado, essas células ficam fracas. É como um segurança dormindo no trabalho. Células ruins vão passar. 3. Alimenta hormônios de crescimento, principalmente insulina e IGF-1. Quando você come ultraprocessado, sua insulina sobe. Insulina é um sinal que diz: cresça, reproduza, multiplique. Célula normal ouve, ok, vou crescer normalmente. Célula cancerígena ouve e pensa: festa, vamos nos multiplicar. É como você deixasse sua casa com a porta aberta para o ladrão, com todas as luzes acesas, com a câmera de vigilância desligada. O ladrão vai entrar? Entra. Então, como você blinda a sua casa? Exercício físico. Muita gente sabe que faz bem, mas não coloca em prática. Não seja essa pessoa. Você tem que colocar isso como meta. Tem um estudo gigante da Universidade de Yale, 8 anos, acompanhando pessoas durante e depois do câncer. Ele dividiu em 2 grupos. Grupo A, repouso total. Aquele negócio, vou descansar, repousar, ganhar força. Grupo B, 30 minutos de caminhada por dia. Simples assim. Resultado, o grupo B é aquele que fez caminhada. 37% menos morte. O grupo B também teve 28% menos recorrência do câncer em 5 anos. Então o exercício físico previne câncer, e se você já teve câncer, previne que volta e reduz seu risco de morrer por causa dele. Por isso que eu falo, se exercício físico fosse remédio, você estaria pagando caro por ele. Sem desculpa. 30 minutinhos por dia. Será que você precisa de algo que te motive mais que isso? A gente foi feito para se mexer. Quando a gente se move, a insulina cai, menos sinal de crescimento para o câncer, inflamação cai, PCR ultrassensível cai, sobe o sistema imunológico, suas defesas ganham um escudo extra. O cérebro libera endorfinas, 30% dos pacientes oncológicos sofrem de depressão. E depressão baixa o sistema imunológico. As endorfinas melhoram seu humor e são imunomoduladores. Além disso, o músculo absorve glicose, reduz o pico de açúcar no sangue. O movimento é um interruptor que desliga a casa. Agora, a ciência descobriu algo ainda mais interessante. E isso vai te chocar. Resistência insulínica. Quando seu corpo fica surdo para a insulina, isso é um dos maiores multiplicadores de câncer. Por isso que tanta gente nova está tendo câncer. O que isso significa? Significa que você come açúcar, sua insulina sobe, seu pâncreas trabalha cada vez mais, até que seu corpo fala: não vou ouvir esse sinal. Resultado, o açúcar fica alto, a inflamação sobe e o câncer prospera. Então, o açúcar é o principal vilão? Não é tão simples assim. Descobriram algo incrível. Drogas para diabetes que reduzem a insulina também reduzem risco de câncer. Glifage, a velha metformina, faz isso. Semaglutida, Ozempic. Tirzepatida, o Mounjaro. Pacientes que usam essas drogas têm menos de 20% de chance de câncer em 5 anos. Por quê? Porque essas drogas fazem seu corpo ter que produzir menos insulina. Além do mais, elas emagrecem. Obesidade é um dos fatores de risco para câncer. A insulina faz as células crescerem. Então a fórmula é simples. Exercício mais controle de insulina tem uma mudança significativa no terreno. Aquele solo que estava fértil fica seco, fica arenoso, mais difícil para a semente crescer. O ambiente fica menos propício, não zera a chance. Mas você sai daquele ambiente inflamado 24 horas por dia
E essas 5 coisas criam esse ambiente. Mas você sabe que não é só o ambiente. E é aqui que a ciência começou a derrotar um dos principais vilões. Tem um gene que pesquisadores que estudam câncer tentam derrotar há mais de 40 anos. Cientistas do mundo inteiro. O nome dele é KRAS. Ele é um oncogene. Por que todo mundo está atrás desse gene? Porque ele é um acelerador do câncer. Ele está em 90% dos cânceres de pâncreas. Uma das causas deles serem tão mortais. E em 1/3 de todos os cânceres do mundo. O KRAS é provavelmente o oncogene mutado mais famoso e um dos mais comuns em vários cânceres humanos. Agora, como o KRAS funciona? O KRAS é um gene que trabalha como interruptor. Normalmente ele fica desligado, a célula descansa, não cresce muito. Quando sofre mutação, ele fica travado na posição ligada. A célula entra em overdrive, cresce, divide, multiplica, não para mais. É um botão de ligar que ficou preso. Sabe aquele acelerador que ficou preso no tapete e o carro acelera sozinho? Grande problema, a proteína que o KRAS produz tem uma superfície muito escorregadia. Os cientistas chamam de bola de gordura. Nenhum ponto de apoio. É como você tentar derrotar um inimigo invisível. Ou um inimigo que não tem fraqueza. Era. Porque em maio de 2026, algo mudou. Um auditório da ASCO, o maior congresso de câncer do mundo, milhares de oncologistas de todo o planeta. Uma pesquisadora se aproxima do palco com os resultados de um estudo clínico. A sala inteira fica em silêncio. Ela anuncia Daraxonrasib, novo inibidor de KRAS fase 3, resultados finais. Ela coloca os números na tela. Pacientes com câncer de pâncreas metastático, aquele que se espalhou, terminal, sem esperança. Grupo A, quimioterapia tradicional, pesada, sobrevida 6 a 8 meses. Grupo B, comprimido de Daraxonrasib, sobrevida 12 a 16 meses. Daraxonrasib dobrou o tempo de vida. E naquele momento, aquele auditório, quase 1 minuto, as pessoas aplaudindo de pé. Oncologistas, pessoas que cuidam da morte todos os dias, se levantaram, aplaudindo, alguns com lágrimas nos olhos, porque 40 anos de pesquisa finalmente se transformaram em realidade. Uma mutação que antes era impossível, intocável, agora começava a ser atingida. Não é cura total, mas é esperança. Onde antes não tinha nada. Eu tenho um paciente, mulher, cujo marido foi diagnosticado com câncer de pâncreas avançado. Ela conhece os números, 13% de chance de sobreviver 5 anos. Ela sabe que é ruim, muito ruim. Ela olhou para mim, os olhos marejados, e falou: doutor, talvez ele não tenha todo esse tempo. É a realidade crua de alguém que sabe que a corrida contra o relógio já começou. Mas, e aqui eu preciso ser claro com você, o Daraxonrasib ainda está em fase de teste. Mas talvez em 6 meses a 1 ano ele seja aprovado. Talvez em 2 anos mude o padrão de tratamento. Mesmo a ciência correndo junto com esse paciente, talvez não dê tempo. Agora, se você está aqui porque está saudável, porque nunca teve diagnóstico, essa mesma história mostra algo diferente. Cada dia que você não fuma, você está jogando a seu favor. Cada dia que você se move, você está desligando uma luz. Cada noite que você dorme bem, seu sistema imune sobe. Cada refeição que você come bem, menos açúcar, menos comidas industrializadas, menos besteiras e mais frutas e verduras, a inflamação cai. Não porque é garantido que você não vai ter câncer. Ninguém tem garantia na vida. Mas porque cada dia importa. Porque cada mês importa. Porque a ciência está correndo junto com você. E você? Você está jogando com a vida. Então, aqui está o seu checklist. Os 5 vilões que alimentam o câncer. Cigarro, álcool, sedentarismo, comidas ultraprocessadas e carnes processadas e também as vermelhas em excesso. Como você desliga as luzes? Parar de fumar, seu risco cai 50% em 10 anos. 30 minutos de movimento por dia reduz mortalidade em 37%. Comida de verdade, frutas, verduras, fibras. Controlar a insulina, principalmente perdendo peso, fazendo exercício, dormindo bem e cortando ultraprocessados, açúcares em excesso. E o mais importante, seja
você qual for, saudável ou já diagnosticado. Cada dia que você controla essas 5 coisas, você está mudando o seu futuro. Porque antes o KRAS era impossível e hoje o controle começa a se tornar realidade. Imagina em 2027, imagina em 2028, imagina o que vem pra gente. Você não está sozinho. Se esse vídeo mudou como você pensa sobre o câncer, compartilhe. Manda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, seu amigo que está lutando. Pode mudar uma vida, pode salvar uma vida. Inscreva-se no canal, clica no sininho. Também tem um vídeo aqui sobre açúcar. Será que você consegue cortar açúcar? Assista, te vejo lá. Muito obrigado.